Fala galera, que alegria! Estamos chegando ao episódio 5, Niterói para Todos podcast. Eu sou o Thiago. E eu sou Elton. Estamos aqui com a nossa convidada super especial, psicanalista doutora Andréia Ladislau. Muito obrigado por estar aqui. O nosso episódio tem como... vamos falar sobre saúde mental em pauta, né? Isso, pra gente vai ser um prazer imenso, tá sendo um orgulho ter você aqui hoje com a gente, para passar um pouquinho da sua vida, da sua experiência profissional e dar dicas para as pessoas que hoje em dia, né, saúde mental que é uma coisa que está muito necessária, a gente vê cada dia mais as pessoas precisando cuidar da saúde mental. Verdade. E pra gente é um prazer inenarrável ter você aqui hoje com a gente. Muito obrigado. Meninos, muito obrigada pelo convite. Eu acho que vocês falaram tudo. Saúde mental, a gente precisa falar mais sobre saúde mental. Tocar nesse assunto e nesse tema que é tão importante e que faz parte da integralidade do corpo, né? Mente, corpo, essa conexão que é tão importante a gente estar o tempo todo falando. Verdade. Acho que se a nossa cabeça não tá legal, o resto tudo desanda, né? Não vai funcionar, exatamente. Não vai funcionar. Então, gente, fiquem aqui com a gente vai dar muita dica, né, doutora? Isso aí. A gente vai aqui falar sobre, né, como socializar, de que maneira que você pode fazer para fortalecer isso em você, né? Então, a gente vai fazer um bate-bola aqui, né? E trocar bastante, né? Vamos começar pelo iniciozinho, que eu acho que todo mundo ainda, as pessoas, muitos que ainda não te conhecem, dá essa oportunidade de saber quem é a doutora, como começou, quem é a doutora. Antes de ser a profissional, quem é a doutora? Então, eu sou, na verdade, de Belo Horizonte, sou mineira, carrego aí essa veia de Minas no sangue, amo a minha profissão. Comecei, na verdade, minha primeira formação foi letras, legal, que acabou abrindo portas, inclusive, para estar hoje na Academia Fluminense de Letras, lá, sou imortal da academia, um orgulho poder falar sobre isso. Legal. Vocês não têm noção como é importante. E eu vim de Belo Horizonte, sou casada, tenho 2 filhas, tenho uma de 12 anos e uma de 25. Uma diferença aí que bom, que é bacana, né? Até pra gente poder, enquanto pessoa, você lidar com essa diferença de idade é muito bom, porque da mesma forma que a gente ensina, que a gente orienta, a gente também aprende. Aprende muito, né? Porque os nossos filhos, eles se espelham em nós, mas eles também nos trazem muitas coisas, porque é uma outra realidade, é um outro tempo, diferente do nosso aprendizado, de quando a gente estava lá com os nossos pais. Mas, enfim, sou formada, então, em letras, fiz psicanálise, tenho doutorado em psicanálise, amo falar de saúde mental, amo carnaval. É isso que eu ia perguntar. Eu sei que você tem uma paixão também pelo carnaval. Tenho uma paixão. Só de ela falar, eu já tô arrepiado aqui. Que ela é fãzaça da Viradouro, assim como todo niteróiense, né? Não tem muito sou fã da Viradouro. Desfilo na escola já há 10 anos. Chega essa época do carnaval, eu fico louca, porque eu quero sempre estar ali defendendo mesmo a minha escola, vibrando a cada campeonato que a gente está ali lutando para conseguir estar ali entre as primeiras escolas, graças a Deus. Né? A Viradouro tem mostrado, né, que é realmente uma escola de excelência. Então, com os temas maravilhosos no enredo. Maravilhosos. Já tem um novo enredo agora. Novo enredo. Que a escola já está lançando. Então, eu já tô desesperada para já começar a ver música, ver tudo. Claro que tudo tem seu tempo. Então, quem me conhece sabe a minha paixão. E é muito importante, você falou da Viradouro, é muito importante a gente ter uma paixão, a gente ter um hobby. Senão você passa o tempo todo trabalhando, vivendo problemas, vivendo essa loucura dessa vida tão agitada. Então, é muito importante você ter onde extravasar, ter onde colocar o seu prazer. E aí está um dos meus grandes prazeres. Né? Que ali a gente se entrega. Entregar de verdade, é isso. Na quadra da Viradouro, para quem nunca foi num ensaio, é gratuito, gente. Tem uma energia ímpar ali dentro. É uma coisa incrível. Quem nunca foi, aproveitem. Aproveitem. A escola é super acolhedora. Os componentes, toda a diretoria. Não tenho o que falar da escola, gente. Sou muito suspeita. A gente também. Mas é legal a gente conhecer um pouquinho, assim, também da sua história, pra gente entender, né, um pouco como você chegou até aqui, que as importâncias você ter essa libertação da vida só profissional e poder sair um pouquinho dali, extravasar a cabeça, limpar a mente. Mas
profissionalmente você também tem muita qualificação, você tem muita experiência, sua trajetória profissional que começou nas letras, mas seguiu ainda, né? Fala mais um pouquinho pra gente aí. Na verdade, eu sou executiva de saúde, então eu estou na área da saúde desde sempre, mesmo tendo a formação em letras, então eu meio que caminho paralelamente. Tenho a escrita, eu hoje respondo e sou redatora de alguns canais voltados para a saúde mental, então escrevo para alguns jornais, revistas, sou redatora de revista, amo essa parte. E no lado da saúde, voltado aí na saúde como um todo, não só a saúde mental, eu sou executiva de saúde, trabalho numa grande operadora, inclusive, e trabalhar com a saúde, entendendo o ser humano como um todo, acho que sempre foi a minha paixão. Desde criança, eu adorava sentar, ouvir a história do outro e poder dar a minha posição, falar alguma coisa, dar uma palavra. E eu percebi que eu acho que esse era o meu caminho. Tanto que por isso acabei me embrenhando aí pro lado da psicanálise. E qual foi esse momento, assim, que você estava em letras? Não, eu quero fazer psicanálise, eu preciso ajudar mais as pessoas, ser mais focado nisso. Veio paralelamente. Eu comecei a estudar também psicologia e aí veio junto. Uma coisa caminhando junto com a outra. Entendi. E logo em seguida, já comecei a trabalhar num grande hospital em Belo Horizonte. Lá, a minha vida toda também foi dentro da área da saúde, das operadoras de saúde. E aí, a gente vai tendo contato com pacientes, com pessoas que estão na dor. Porque quem entra num hospital não está indo para um shopping, verdade. né? A pessoa está buscando, a não ser que você está indo ganhar um bebê. Sim. Então, é uma outra energia. Mas na grande maioria, principalmente eu que sempre trabalhei em hospitais gerais, hospitais grandes, a gente lida com a dor e com a iminência da morte o tempo todo. E com isso as pessoas te procuram, né? Então você acaba tendo que ter uma palavra de consolo, de conforto. E aí, a partir daí, foi construindo essa minha necessidade, essa minha vontade de poder ajudar. Me especializei para isso. Fui estudar para isso. Mas até em relação a essa questão mesmo de estudar e se profissionalizar, né? Que a senhora está falando. Qual caminho percorrer para se tornar uma pessoa de referência, como é hoje você está no mercado como uma referência na área de psicanalista? Qual o caminho que a pessoa tem que percorrer para alcançar esse conhecimento, para conseguir amadurecer, para hoje em dia conseguir lidar e tratar das pessoas, né? Sim. Com empatia, com respeito, com tudo mais. Qual o caminho percorrer para alcançar isso? Então, eu digo que é não deixar de estudar. A primeira coisa é buscar uma boa escola, né, que possa te instruir em relação à psicanálise. Eu fiz psicanálise, fiz também neuropsicologia, psicopedagogia, enfim, são especializações dentro do campo da saúde mental que vão me agregando cada vez mais conhecimento. Mas mais do que isso, é não parar de estudar. E além disso, fazer terapia. Né? Porque as pessoas pensam assim, mas o psicólogo, o psicanalista não faz terapia? Não, a gente precisa fazer. Faz parte, inclusive, dos 3 pilares da psicanálise. Você precisa continuar também a sua análise. Por quê? Somos seres humanos. Eu também tenho as minhas questões. Eu também tenho as minhas dores, tenho as minhas angústias. E fazer psicanálise, fazer terapia é importante, porque você precisa estar bem para cuidar do outro. Verdade. Se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar de uma outra pessoa? Então, a gente faz terapia para isso, para entregar cada vez mais o melhor que a gente pode para essas pessoas que vêm nos buscar. Aí as pessoas falam assim, mas a gente faz terapia quando a gente tem um problema? Não, a gente não é somente quando você tem um problema. Principalmente para não ter problemas, né? Exatamente, é para não ter. E quando tiver algum problema, alguma questão, você conseguir ter da melhor maneira possível consciência, através do autoconhecimento, para você aprender a lidar com aquela situação. Esse é o grande objetivo. Então, eu também faço terapia para poder ajudar as pessoas. O próximo, né? Senão você não consegue. Não. Senão eu vou misturar as minhas questões, aí eu não vou conseguir filtrar.
E vou misturar as minhas questões com o que o outro está trazendo. E aí eu posso sair de uma consulta, de uma sessão de terapia, pior do que eu entrei. Verdade. Imagina. Porque são situações diversas, são coisas que às vezes até pesadas demais para uma pessoa ouvir, né? Imagina se você absorver aquilo tudo, você vai acabar desistindo até da sua profissão, que numa hora você não vai aguentar, né? E meninos, assim, posso dizer para vocês, a saúde mental, infelizmente, ela ainda é muito estigmatizada. Existe muito preconceito. As pessoas falam assim, vou fazer terapia, nada. Quem faz, tem gente que faz, que tem vergonha de dizer que faz, tá? Que faz. Por quê? Porque acham que o outro vai colocar aquele rótulo de que você é maluco. Quem faz terapia é doido. Antigamente, a gente sabe, né? Se você for pesquisar na história, as pessoas que tinham problemas mentais, elas eram realmente afastadas. A família não sabia lidar, não sabia como conduzir aquela situação. Essas pessoas eram colocadas em hospícios, em casas de recuperação, distantes dos grandes centros. Isso, infelizmente, a gente sabe que ainda existem, né? Sim. Os chamados hospícios, por aí, com uma mentalidade um pouco diferente, mas existe. E aí, o que acontece? A gente precisa entender que a saúde mental a gente precisa derrubar esse preconceito. Para que isso aconteça, precisamos falar mais sobre saúde mental. Conversar mais. E eu percebi que depois da pandemia, as pessoas... Ficamos isolados, ficamos todos confinados. De uma hora para outra, fomos todos pegos por um vírus invisível que mudou completamente a nossa vida. Verdade. E com isso, muitas pessoas buscaram um pouco mais a saúde mental. Porque veio depressão, veio ansiedade, vieram muitas frustrações, angústias. E começou-se a falar um pouco mais sobre saúde mental. Isso é muito bom. Mas eu acho que ainda falta bastante. Bastante. Essa questão do preconceito, o Thiago vai até abordar uma coisa. Não, mas eu queria falar antes uma questão que foi conversado sobre isso, né? Que na pandemia muitos casais acabaram se divorciando. Porque de fato eles tiveram que conviver. Talvez não convivessem tanto. Sim. A gente tem diversos amigos que não se encontram muito, tem um dia de sair só com as amigas, outro dia... Então, assim, eles ficaram ali. Não tem como sair com as amigas, não tem como sair com os amigos, não tem como bater aquele futebol. Isso aí. Entendeu? Você vai ficar com a pessoa que você escolheu. E aí, será que você escolheu certo ou será que vocês nunca conviveram? Né? Então, muita desses dados, assim, assustou muito a gente. Porque as pessoas saem cedo para trabalhar, voltavam à noite, o convívio não era tão intenso. E não só isso, até para as crianças. Sim. As crianças deixaram de ir às escolas e ficavam ali com os pais. Como lidar? Porque muitas vezes esses pais também trabalhavam, não tinham tanto tempo de ficar com as crianças. Exato. As crianças ficavam ou com babás, ou nas creches, ou nas escolas. E aí, o convívio dessas famílias, ele passou a ser quase que obrigatório, né? Porque a gente ficou preso, todo mundo preso. Aí começaram os problemas. Sim. As coisas começaram a pipocar. Então, a saúde mental, eu falo que ela ganhou dentro da dor, dentro dessa grande angústia que foi a pandemia. Quantas pessoas nós perdemos, né? Infelizmente. Então, a saúde mental ganhou um pouco de espaço. Né? Por conta disso. Mas não é só quando a gente tem problema que a gente tem que buscar terapia, saúde mental. Não, sabe por quê? Porque a gente convive com o outro. Sim. Para você conviver bem com uma pessoa do seu lado, você tem que estar bem. Verdade. Senão os conflitos vão só aumentar. Por quê? Porque você é diferente de mim. Sim. Nós somos completamente diferentes. Você tem sua bagagem de vida, você tem sua história, seus valores, suas crenças que você adquiriu ao longo aí da sua trajetória. E é óbvio que nós vamos divergir em vários momentos. Você vai valorizar coisas que, de repente, eu talvez não vá valorizar. Porque não faz parte da minha história, da minha essência. E a gente precisa aprender a ter respeito com o outro. Respeito conosco, com a nossa essência. Quer ver, gente, uma coisa que vira e mexe os pacientes colocam no meu consultório? A dificuldade que eles têm de aprender a dizer não. Quantos sapos a gente engole ao longo da vida porque a gente não conseguiu dizer não? E aí sofre. Sim. Desconta no outro. Eu costumo dizer que quem faz terapia não só para ele, faz para o outro também. Sim. Faz terapia para aprender a lidar com as pessoas.
Porque senão, se você não faz, todas as suas angústias, suas dores, o que você não consegue resolver dentro de você, sabe o que você vai fazer? Vai jorrar em quem está mais próximo. Por isso, Tiago, você falou a questão dos casamentos, e isso faz muito sentido. Se eu não estou bem comigo mesmo, se eu não me conheço, não sei quais os meus valores, não sei o que eu gosto, não sei as minhas fraquezas, não sei identificar os meus sentimentos, eu vou jorrar em quem está mais próximo. E aí? Isso aconteceu com os casais. Na pandemia. Verdade. Porque ficaram próximos e aí um jorrava no outro. A falta de diálogo também é uma constante hoje na nossa sociedade. E a coisa vai entrando dentro de um caminho que não deveria. E tem, assim, a questão que você falou até de bagagem, né? Que, por exemplo, o que eu carrego e que, de repente, é meio que normalizado na minha família, não é. E eu vou carregando e vou botando aquilo para minhas próximas gerações, para quem eu vou convivendo. Então, às vezes, aquilo ali que eu tenho como verdade e vou carregar para sempre, vou passar para outras pessoas erradamente. Exatamente. Se eu não tiver um acompanhamento, né? E esse é o grande problema hoje da nossa humanidade. É a gente bater o pé com as nossas verdades. Será que essa verdade está sendo uma verdade respeitosa? Por isso, tantas relações tóxicas a gente tem visto por aí, né? Tantas notícias nos jornais de abusos, de pessoas que convivem com o outro. Porque no início, vamos falar a verdade, gente? No início é mil maravilhas. Totalmente diferente. Toda relação é maravilhosa. Porque ninguém chega perto do outro para se relacionar contando derrota. Não. Né? A gente vem com a nossa máscara da bondade, do perfeito, da humanidade. É assim que a gente começa uma relação. Só que é com a convivência, com o tempo, que as coisas vão começando a aparecer. Sim. E nem sempre a gente está dando conta do que aparece. E nem sempre aí vem de novo a história que eu falei de aprender a dizer não, aprender a se posicionar com respeito, a mostrar para o outro, olha, ok, mas eu tenho os meus limites. Sim. Vamos aprender também a respeitar o limite das pessoas. Sim. Infelizmente, hoje, e a terapia, ela ajuda nisso. Ela vai te ajudar a compreender quais são os seus limites, entender o limite do outro, aprender a ter respeito, se autoconhecer. Quando eu me conheço, fica mais fácil lidar com qualquer coisa. Com as pessoas à minha volta, comigo mesmo. Aprender a me respeitar, a me valorizar. Porque se eu não faço isso, se eu não me respeito, quem vai me respeitar? Pois é. Ninguém. Sabe por quê? Porque eu estou mandando essa mensagem para o outro. E acho que a terapia... Não precisa me respeitar, porque eu não me respeito. E acho que também, nesse caso que a gente está conversando, é identificar o abusador, né? Porque às vezes a gente está encantado, aquele processo de encantamento do começo, aquela paixão, faz com que a gente não enxergue defeitos na pessoa. Aí você pensa assim, não, eu tô colocando coisa na minha cabeça. E aí uma pessoa de fora consegue enxergar isso de uma maneira mais clara, né? Tiago, você sabe que eu escrevi, eu acho que deve ter umas 2 semanas. Acho que deve ter, já tinha até escrito algumas coisas lá atrás, mas acho que umas 2 semanas eu escrevi sobre Não, foi semana passada, estelionato sentimental. Que é exatamente isso que você está falando. As pessoas, às vezes, pela sua carência, pela sua história, sua construção, até de infância, lá da sua família raiz, acabou consumindo alguns traumas, enraizando alguns traumas. E com isso, essa pessoa entra em relações que ela não percebe. Entrega a vida na mão do outro. Sim. Quantas mulheres, e não é só mulheres não, tá, gente? Homem também sofre estelionato sentimental. Sim. É bom falar sobre isso também, né? Sofre, sim. Quantas pessoas acabam entrando em relações que elas colocam a vida naquela relação e quando vê, estão sendo enganadas. Mas os sinais sempre são dados. Sempre. As pessoas sempre dão um sinal, né? Pode ter certeza que os sinais sempre são dados. Como que você consegue perceber os sinais? Quando você consegue entender quais são os traumas que estão enraizados em você. Então, muita coisa você vai conseguindo eliminar. Você vai conseguindo tirar. Aprender a ter um senso crítico. Aprender a falar posso, não posso, quero, não quero, sem sofrer. Sem sofrer. A maioria da parte é sobre você. Não é sobre o outro. Nunca é sobre o outro. É sempre sobre você, né? É sempre sobre você. E quando que a gente enxerga isso? Hoje, infelizmente, da pior forma possível. Sim. Quando a dor vem, quando o abuso vem, quando o sofrimento vem. Aí é que você começa a perceber, caramba, não é possível que eu não vi isso antes.
E o estelionatário sentimental, ele afasta as pessoas do seu convívio exatamente para que você não tenha seus olhos abertos. É que aí quem poderia te avisar, né? Se você não faz um acompanhamento, né? Exatamente. Terapia. É complicado mesmo. Pois é. Vamos passar aqui para a questão do preconceito que a gente estava falando antes. A gente separou aqui, tá até aqui no meu telefone, o Richarlison, né, jogador de futebol até da seleção brasileira. Quando você falou do preconceito sobre fazer ainda terapia, a gente lembrou desse caso, que é um caso recente, tá fresco, né? Peguei até o telefone aqui para ler. Abre aspas, ele falando, né? Lá no interior, de onde eu vim, as pessoas falam que quem vai ao psicólogo é maluco. E eu também tinha esse preconceito. Mas agora que eu faço terapia, me sinto com a mente 100% aliviada. Acho que os jogadores de futebol precisam desse acompanhamento. Fiz até uma matéria sobre isso. Fiz. Sobre essa fala dele. Sobre essa fala dele, porque muitas crianças, inclusive, são incentivadas pela família a serem jogadores de futebol. Sim. Né? Isso acaba sendo um grande sonho. A grande questão eu não sou jogador de futebol. A grande questão é o seguinte: eu sou preparado para ser um herói. Sim. Eu sou preparado para não sentir dor, para não sofrer. Isso é muito estigmatizado na questão masculina. Sim. Só que isso não é uma realidade. Gente, o jogador de futebol, ele está, por exemplo, dentro de um campeonato, no caso ele ou qualquer um outro, onde eles são pressionados a ganhar. E eles se autocobram também. Uhum. Então tem que aprender a lidar com a frustração, sim, com o medo, né? Com essa possibilidade das perdas. Aprender também a lidar com esses excessos, porque é um excesso de treinamento, é um excesso de cobrança, é um excesso de exposição. E como que a gente faz isso? Há um tempo atrás, eu acho, em uma dessas últimas Copas do Mundo, a gente viu que tinha uma dificuldade de ter o psicólogo na seleção brasileira. Eu até também fiz uma matéria sobre isso. A importância do psicólogo, a importância desses profissionais serem preparados, deles terem esse acompanhamento. Porque antes dele ser um profissional, ele é um ser humano. Exatamente. Que sofre, que tem falhas, que tem medo, que tem dúvidas. Então, ele precisa ser, sim, preparado emocionalmente. Por quê? É mente e corpo, aquilo que eu falei no início. No começo, é uma conexão. Então, se a minha mente não está bem, o meu físico não vai bem. Não vai bem. Não adianta, você tem que estar totalmente conectado para aprender a suportar, para aprender a ressignificar quando alguma coisa não vai bem. E eu acho que é todo esse conjunto. E a fala dele, eu acho que ele teve muita coragem, né? A gente de vir se expor, de vir falar. E eu acho muito importante que isso sirva de exemplo para as pessoas entenderem que saúde mental é muito valioso e a gente não pode colocar isso para debaixo do tapete. Verdade. E os jogadores de futebol, né, a característica deles é de começarem muito cedo nas equipes de base. Então você imagina, você joga uma criança, né, de 10 anos, daqui a pouco ele se vê com 18, talvez um astro, uma figura, e aí a gente vê tantas frustrações. Olha a quantidade de coisa que aconteceu agora com esses jogadores, com questões de abuso sexual. Exato. Gente, a gente não... Aí a falta de acompanhamento, a falta de base, de acompanhamento de pais, de tudo, né? Às vezes eles são ali colocados e aí acaba se tornando esses seres humanos extremamente tóxicos para toda a população, né? E não sabem lidar com o ego. Essa é uma outra questão. Verdade. Eu tenho que aprender a lidar com o ego, porque você imagina, esses garotos ganham muito dinheiro, sim, né? É muita fama. E como lidar com tudo isso? Sim. Aí as pessoas falam assim, nossa, subiu a cabeça. Mas é mais ou menos isso mesmo. Sim, Só que trazendo para a saúde mental, a gente fala que, na verdade, é o ego. É o ego que está ali atuando. Como eu domo o meu ego? Como eu aprendo a ter um pouco mais de humanidade e sei separar as coisas? Com terapia. Terapia, gente, eu falo que brinco, falo isso muito para os meus pacientes. Tem que vir na cesta básica de todo mundo. Verdade. Seria legal, né? Com problema, sem problema, a gente precisa saber quem a gente é. Se você não sabe quem você é, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer coisa para você vai servir. Porque você não desenvolveu o seu senso crítico. Você não se autoconheceu. Então... Acaba caindo na mesma questão quando a gente fala em relação a qualquer parte, não só mental, mas física, relacionada à saúde. Da gente só buscar pela necessidade. Exato. Quando a gente está numa situação extrema, que a gente vai buscar, como a saúde física também. Quando eu tô com uma dor muito grande, eu vou ao médico.
Quando eu tô com um problema muito grande, que eu não consigo resolver sozinho, que eu vou procurar. Que o ideal seria que as pessoas tivessem isso da base. Que a mente fosse trabalhada junto com a saúde como um todo. Fosse visto como uma coisa única, né? Não uma coisa individual. Eu cuido da saúde depois da mente. Não. Seria interessante que tudo fosse junto, né? Quer um exemplo que eu vou dar para vocês? Ótimo. Eu às vezes chega paciente no meu consultório e fala assim: doutora, mas eu tô com uma dor de cabeça que não passa por nada. Eu já tomei todo tipo de remédio, eu já fui no neuro, já fui no psiquiatra, já fiz tudo e a coisa... Já fui olhar a coluna, achei que era a coluna. Gente, às vezes é o excesso de estresse. Sim. Tá na mente, tudo que você não resolve na sua mente vai se refletir no seu corpo de alguma forma. Vou dar um outro exemplo. Claro. Pessoas que têm dificuldade de separar o que é dele e o que é do outro. Absorve tudo. Sofre com tudo. Um colega vem contar uma história e a pessoa pega aquilo pra ela e sofre. Eu já fui assim. Olha aí, se auto-identificando aí na situação. Pega e aí fica naquele sofrimento horroroso. Você pode ter certeza. Aí eu vou te fazer uma pergunta então. Conta pra mim. Quantas vezes você já foi se deitar com uma dor aqui, ó, nos ombros? Sensação de uma pessoa em pé em cima de mim. Uma pessoa em pé, parece que tá carregando o mundo nas costas. Sabe o que é isso? Você não tá conseguindo separar exatamente o que é seu e o que é do outro. E aí você carrega o mundo do outro nas suas costas. Isso aqui fica pesado. E é um excesso de estresse, gente, que vai levar a gente a isso. Gera aí essas dores de cabeças intensas, que toma remédio e não melhora. Outra coisa, pessoa que tem dificuldade de dizer não. A psicossomática diz que normalmente são pessoas que têm muito problema de garganta. Por quê? Caramba. Parece que tem um sapo aqui, ó. Sempre. Não consegue botar. Porque fica entalado, não bota pra fora. Não diz o que sente, o que pensa. Não sabe se expressar. E aí tem uma tendência a ter muitos problemas. Isso é a psicossomática que fala. Então, não resolveu na mente? Certamente seu corpo vai te sinalizar. Para e olha, porque a coisa vai só aumentando. As proporções. É bem isso mesmo, né? Se a mente não ficar bem, né, o corpo vai padecendo, né? E a gente queria falar um pouquinho de equilíbrio da saúde física e mental, que a gente está conversando exatamente sobre isso. E você acha que, por exemplo, atividades físicas ou outras mesmo, assim, que podem ajudar a gente para ter acho que até uma saúde mental um pouco melhor? Atividade física é importantíssimo. Por quê? Porque através da atividade física, é aquela história. Só tem que tomar cuidado com uma frase que Freud, o grande pai da psicanálise, sempre diz, que é o seguinte: todo excesso reflete uma falta. Sim. Então, muito cuidado com o excesso, né, das atividades que podem trazer alguma complicação no seu físico e até na sua própria mente. Existem doenças que são relacionadas a esse excesso. Mas a atividade física, ela é muito importante, aquela atividade física rotineira. Por quê? Porque ajuda você a produzir, ajuda seus neurotransmissores a produzir os famosos hormônios do bem. Que são os hormônios que vão te trazer bem-estar. Esses hormônios fazem com que você se sinta bem, você se sinta leve. Lembrando que só não pratiquem atividade física perto ali do horário que você vai se deitar. Porque senão o seu corpo fica agitado, exatamente. Muita adrenalina, seu cérebro entende que você ainda está em atividade. E aí ele não consegue te apagar, não consegue te relaxar. Isso é uma das causas do excesso de insônia, tá? Mas a atividade física, gente, é maravilhoso. Porque ajuda o seu corpo a produzir, além da sua mente também estar em atividade. E o sono, acho que é outra questão, né? Se você não dormir bem, pelo menos se eu não dormir bem... É fundamental. Não, você acorda de manhã, parece que o trator passou em cima. Passou. Não é isso? O dia nem começou, você tá cansado. E aí a produção fica péssima, você fica péssimo. E eu tenho visto muitas queixas de pacientes em relação à insônia. E aí, qual a dica que eu vou dar? Uma dica importante. Higienização do sono. Como que a gente faz higienização do sono? Tem alguns pontos que são importantes você observar. E a terapia ensina isso também? Ensina, a gente trabalha isso com o paciente na terapia, tá? Que é, primeiro, aprender a ter uma disciplina. A gente precisa disciplinar a nossa mente
para poder ter sempre um horário para você ir se deitar. Porque é o horário que você tá mostrando para o seu cérebro que você está relaxando, que você precisa relaxar. Nossa mente é muito poderosa, gente. Sim. Então, a gente tem que mandar esses comandos. Então, procure sempre se deitar no mesmo horário. Segunda coisa, alimentação. Alimentação saudável é imprescindível. Agora, por favor, não vai comer uma rabada 10 horas da noite perto do horário de se deitar. Por quê? Porque isso vai pesar no seu estômago, vai dificultar a digestão e a sua mente também vai estar agitada. Você não relaxa. Sim. Não leve o celular para a cama. Difícil. Né? Não excesso pode. de tela também é uma questão, né? O excesso de tela é outra coisa. Você fica agitado, fica prestando atenção, vem mensagem, você quer responder, como é que desliga? Como Não desliga? É. Procure ter um ambiente sempre adequado, mais escurinho. Eu sei que tem gente que não dorme sem ter uma luz, sem estar com a televisão ligada, tá tudo bem. Mas o ideal é que esteja mais escurinho para que a sua mente entenda. Escureceu, você precisa relaxar. Descansar. Parece tão básico isso, mas faz uma diferença total, que muita gente não segue, Mas, Elton, né? o pessoal não faz. Não faz. E aí não tem jeito. De manhã parece que trabalhou a noite inteira. A noite toda. E aí vem insônia. Quando consegue dormir um pouquinho, vem muitos sonhos e às vezes muitos pesadelos, que isso acaba atrapalhando de alguma forma também. E você estava falando há um tempinho atrás sobre acessibilidade, né? Que deveria vir numa cesta básica a psicanálise, o acompanhamento, a terapia. Psicologia. E no seu caso, a gente ficou sabendo que você tem um grupo de WhatsApp super legal, né? Para dar acessibilidade a todos mesmo, né? Que cresceu num momento de que você criou num momento de muita dificuldade, né? Que a gente passou pela questão aí da pandemia. E você se viu também em como você poderia ajudar essas pessoas, né? De alguma forma e fazer a sua parte como ser humano, como uma pessoa que tem conhecimento. Gostaria de disseminar um pouquinho disso. Conta pra gente como que isso aí começou, como foi essa ideia. É um orgulho falar desse grupo. É o grupo Reflexões Positivas. Eu criei em abril de 2020, lá no auge da pandemia, exatamente porque o volume de pessoas que começaram a me buscar para a terapia cresceu muito. Todo mundo confinado, ninguém entendendo nada do que estava acontecendo, e aí os problemas emocionais, eles aumentaram. Só que eu não dou conta de atender todo mundo, né? Humanamente impossível. Gostaria muito, mas não tinha como. E aí a gente teve a ideia, eu e a minha assessoria, tivemos a ideia de criar o grupo Reflexões Positivas. É um grupo de WhatsApp. 0800. Depois eu deixo o link com vocês. Que é oportunidade. Quem quiser entrar vai ser super bem-vindo. Pode comentar aqui que a gente vai mandar o link. Quem quiser pode acessar aqui. A gente vai deixar na descrição também. Muito bacana. E aí, como que funciona esse grupo? É um grupo que, como eu falei, é 0800. De WhatsApp, todos os dias pela manhã, eu coloco uma mensagem relacionada à saúde mental. Um texto, alguma coisa. E cada dia é um tema diferente. Ontem eu falei, inclusive, sobre... o tema que eu coloquei lá foi, não é depressão. Por quê? Tudo entrou na conta da depressão. A gente sabe que depressão é o mal do século. Muitas pessoas deprimidas. E é muito importante até a gente falar sobre isso. Mas nem tudo é depressão. Então, a gente precisa entender essa diferença. E aí, eu falei sobre isso ontem no grupo. E aí, eu coloco lá essa mensagem. É um grupo fechado, gente. Não tem aquele negócio de bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vem um monte de informação, não. Somente eu falo no grupo. Então, eu coloco lá. Pra quê? Qual é o objetivo? Para você refletir. De repente, a mensagem que eu coloquei hoje não vai falar com o Thiago, não vai falar com o Elton, mas vai falar com uma outra pessoa que está passando por aquele problema. E esse é o objetivo. Desde abril de 2020, eu não deixei um dia de colocar alguma coisa no grupo. Já estamos no segundo grupo. Já somos aí quase 500 pessoas. O grupo virou um programa de rádio em São Paulo. Que legal. Na Rádio Trianon. O grupo virou um livro que vai ser lançado agora no fim do ano. Vocês estão super convidados, todos convidados. Pretende trazer até aqui para mostrar, para você falar um pouquinho sobre o livro. Com certeza, eu virei aqui para trazer para vocês o livro.
são reflexões, a gente está selecionando as melhores que estão entrando nesse livro. Então, o grupo é um orgulho e eu sei que ele tem ajudado muitas pessoas, porque às vezes as pessoas vêm no meu privado e falam assim, nossa, mas parece que você escreveu para mim. Eu estou passando por essa situação. E eu dou dicas, eu coloco várias questões, eu explico sobre alguns termos relacionados à saúde mental, algumas doenças, alguns traumas e transtornos que às vezes as pessoas não sabem. E a gente tem muita fake news por aí. Isso é perigoso. É importante trabalhar com isso, é muito perigoso. E aí eu coloco lá as informações e graças a Deus o grupo tá deslanchando e eu sou super orgulhosa poder falar sobre ele. Vou deixar com vocês o link que eu acho muito legal. Até para quem às vezes a pessoa não tem condições de fazer uma terapia. Sim. Né? O grupo acaba ajudando nisso também. Tem pessoas que têm preconceito com a terapia, como a gente falou. Sim. Então ela fica ali recebendo as informações e é a maneira que eu encontrei de poder ajudar o maior número possível de pessoas. Que legal, muito, muito legal esse projeto, parabéns. Obrigada. E a gente queria falar também um pouco sobre alguns cases que imagino que deve ser um orgulho para vocês, assim, quando você pega uma pessoa assim, que está numa crise, né, de emocional, alguma coisa forte, e você consegue deixar aquela pessoa feliz, né? Pronta para viver. E a gente sabe que aquele acompanhamento também não pode deixar só porque ela atingiu o ápice, né? Precisa continuar. Então, assim, como é para você como profissional ver esse caminho, assim, que você vê a pessoa ali no pior momento, talvez, da vida dela e vê ela deslanchando depois? Esse é o reconhecimento do meu trabalho. O maior presente que eu tenho é ver que, através da terapia, porque, na verdade, eu, psicanalista, eu sou só um instrumento para ajudar aquela pessoa. Por quê? Porque tudo já está na sua mente. Está no seu inconsciente. A psicanálise, na verdade, o que ela faz? A gente vai lá, grandes estudiosos, pesquisadores falam que o psicanalista ele é um escavador da mente humana. Então, o que a gente faz? A gente trabalha o inconsciente através da fala. Então, a gente conversa com o paciente. Através do que ele me traz, a gente vai construindo ali uma solução, um caminho. Eu não tenho todas as respostas e nem estou ali para isso não, tá? Porque as respostas estão dentro de cada um de nós. Eu só ajudo colocando luz através da psicanálise nessa mente que às vezes tem ali campos que a gente não gosta de mexer porque dói. Que a gente não gosta de falar porque incomoda. Mas é necessário. Eu até costumo falar muito para os pacientes o seguinte: para de colocar montinho embaixo do tapete. Quando eu não resolvo uma determinada situação e coloco ali embaixo do tapete, vocês podem ter certeza de uma coisa. Em algum momento você vai tropeçar no seu próprio montinho. E vai. Verdade. Porque em algum momento você vai ter que resolver aquilo que você não resolveu. Lidar com aquela situação, lidar com aquela dor. E a psicanálise faz isso. Eu vou trabalhando com essa pessoa para a gente encontrar quais são esses pontos nevrálgicos, para a gente, a partir daí, entender qual caminho melhor a seguir. E eu vou ajudando. Na verdade, é como se fosse... É isso mesmo, é um apoio para esse paciente. E o bom é quando você vê que o paciente está seguindo, que o paciente está acompanhando, que ele quer mudar, que ele quer melhorar, que ele quer encontrar as suas próprias soluções, a sua verdade, através desse autoconhecimento. E aí fico muito feliz quando eu vejo essas soluções. Pessoas que viviam relacionamentos tóxicos e não conseguiam enxergar, conseguem enxergar, conseguem se posicionar, sair disso. Pessoas que viviam sempre carentes, se apegando a tudo. E aí conseguem ver isso assim, peraí, cadê meu amor próprio? Sim. Para! Eu me sujeito a tanta coisa que eu não deveria. Então, começa a se fortalecer, ter amor próprio, se sente muito mais empoderado, se sente feliz, se sente melhor e a vida flui. E é isso. Esse é o objetivo da terapia. Fazer com que você se autoconheça para que a sua vida consiga caminhar de forma leve e equilibrada. Gente, eu não vou dizer que a gente tem, os terapeutas, psicanalistas, psicólogos, tem mágica, não existe isso. Eu não leio a mente de ninguém, isso é tudo ilusão, tá? Isso é lenda urbana, tá, gente? Isso não existe.
A grande questão é, a gente precisa se autoconhecer para caminhar melhor, para se sentir bem, para que você tenha um dia tranquilo, leve e equilibrado. Senão você vive a sua loucura. A gente tem aí muitos burnouts. Muito. As pessoas não sabem lidar com esses excessos, né? E a terapia, ela vem para isso, para te ajudar a enxergar onde estão suas faltas e os seus excessos e fazer um equilíbrio nisso. Uma coisa que eu ia perguntar aqui, não estava nem no nosso roteiro, mas uma coisa que eu me lembrei, de uma experiência de uma pessoa próxima a mim que está passando, e ela falou para mim que tem um processo, meio que relacionado a um luto, mas sem uma perda física de uma pessoa, uma perda de uma coisa importante para você. E ela falou para mim, mas eu já li, já estudei, eu sei que faz parte do processo, eu tenho que passar por esse processo. E eu particularmente, eu não concordo com processos. Eu acho que é justamente isso daí, você se conhecer e o processo não tem um caminho que serviu para o outro, que vai ser o mesmo processo para você, que você tem que passar. São essas fases, hoje eu estou nessa fase, daqui a pouco eu vou passar para outra fase, daqui a pouco eu supero isso. Aí eu fiquei pensando assim, mas... Gente, eu poderia estar passando pela mesma coisa que você e ter resolvido em 2 dias. Então, eu não acho que existe um processo igual para todo mundo. Não existe mesmo. É isso que... Falou tudo, Elton, é isso aí. Na verdade, você falou do processo do luto, né? Da perda em geral. Porque quando a gente fala luto, as pessoas entendem que o luto é só de alguém que faleceu. Não. Você pode ter um luto por um desemprego. Pode ter um luto por um pet seu que você perdeu. Pode ter um luto por ter rompido uma amizade. Então, o luto está relacionado a várias coisas. E é exatamente isso. Somos seres individualizados. Se somos individualizados, eu não vou viver o meu luto da mesma forma que o Thiago. Sim. Então, cada um vai viver de uma maneira. Tem pessoas que vão passar por aquela situação de uma forma mais rápida, outras vão ficar um tempo maior. Existe prazo para esse luto? Claro que não. Não existe isso. Existe essas fases que você colocou, elas existem, tá? Existe a fase da aceitação, que é a fase final, mas existe a fase da depressão dentro desse processo, da não aceitação, que é quando você fica com raiva e fala, e se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse feito dessa forma? E se eu tivesse tomado essa atitude? Existe a fase da tristeza profunda, que você acha que o mundo acabou. Sim. Que o mundo abriu embaixo do seu pé. Então, existem todas essas fases, sim. Só que cada pessoa vai passar por ela de uma forma. O mais importante é descobrir onde estão as suas verdades, onde está a sua dor e de que forma você pode lidar com ela para passar por isso o mais rápido possível. E, principalmente, para não associar transtornos a esse momento. Porque você está vulnerável. Sim, demais. E aí, se você não souber lidar com isso, não tiver uma ajuda profissional, inclusive, você vai associando ali o excesso de ansiedade. A depressão, ela toma um caminho muito maior. Pode vir aí outras questões, por exemplo, tem pessoas que passam por luto e que desenvolvem uma hipocondria. Acha que o remédio vai ser a solução da vida dela. Gente, eu não sou contra remédio não, tá? Às vezes, muitas vezes, inclusive, nós terapeutas, trabalhamos em conjunto, por exemplo, com psiquiatra, porque eu, psicanalista, não posso prescrever medicação, mas o psiquiatra pode. Então, eu trabalho junto com o psiquiatra que... Quando eu percebo que somente a terapia não vai resolver, eu busco ajuda medicamentosa através do psiquiatra, encaminho o paciente, a gente faz um trabalho multidisciplinar. Sim. Então, eu não sou contra, mas tem pessoas que acham que é somente o remédio que vai resolver. Infelizmente, a gente hoje tem crianças que estão tomando muito remédio. E fica preso, fica realmente numa dependência grande da medicação. Que muitas vezes a terapia vai ajudar, e muito não só a terapia, a própria atividade física, novos hábitos, ter um hobby, né, ter alguma coisa que vai te dar prazer, a própria disciplina, planejamento, enfim. São várias questões que podem ser trabalhadas para melhorar a sua qualidade de vida. E a gente já está encaminhando para o finalzinho, que o tempo... voou aqui, né? Que é assunto pra perceber, né? Tanta coisa pra se falar. Não dá pra perceber. Assunto para 2 horas. Mas eu já queria perguntar pra você, pra gente tentar já começar encerrando.
por exemplo, com qual idade já pode ser atendido e também quais são as suas formas de consulta, como que as pessoas podem te acessar além do grupo que a gente vai compartilhar com todo mundo? Então, a partir dos 3 anos de idade, você já pode perceber que aquela criança pode precisar de uma ajuda, mas a terapia, gente, ela vai para qualquer idade, tá? Para vocês terem uma ideia, eu atendo jovens, atendo adultos, atendo casais, atendo idosos. Os idosos, às vezes, também precisam muito de uma terapia. Adolescentes, então, nem se fala. E a terapia para qualquer idade. Hoje, eu estou atendendo online. Então, quem quiser atendimento pode me buscar aí nas minhas redes sociais, pode me mandar uma mensagem. Eu faço atendimento online porque isso foi um dos ganhos, né, que a gente teve nos últimos tempos, que é poder ir para o online, poder ajudar o maior número de pessoas possível, mesmo à distância. Então, atendo pessoas fora do país, atendo pessoas que estão bem distantes e que buscam a ajuda da terapia. Então, a terapia vale para qualquer idade. O importante é perceber que você precisa se autoconhecer. De novo, não é porque tem um problema que vai buscar terapia, mas é porque eu quero me conhecer, eu quero estar bem comigo, para me fortalecer e ser a melhor pessoa, não só para quem está comigo, mas principalmente para mim, que esse é um dos principais objetivos. Legal. E você acha que um cuidado ou um start, por exemplo, para quem é adolescente, você tem filho adolescente, né, também, que a gente vem vendo, assim, muitos problemas, né, de... Como é que é aquele que as pessoas têm que ficam até parece que com taquicardia? Crises de ansiedade fortíssimas. Como evitar que chegue até esse ponto? Automutilação. A gente vê isso muito com adolescentes. Primeiro assim, como a gente falou até já aqui, as pessoas dão sinais. Então, se você está percebendo que o seu filho está mais recluso, que ele não está interagindo, não está conseguindo socializar, porque os jovens, né, saem, passeiam, mas quando esse jovem começa a ficar mais recluso, quando ele começa a não sentir vontade de fazer determinadas coisas, primeira coisa que eu falo a gente precisa aprender a desenvolver o diálogo dentro de casa. Para um pouquinho, escute o seu filho, senta do lado, bate um papo, pare um pouco com as suas atividades para poder perceber os detalhes. São nesses detalhes, nessa fala, que a gente consegue ver que alguma coisa pode estar errada. Identificar. E busque, sim, uma ajuda. Santo de casa não faz milagre, tá, gente? Não acredito muito nisso. Não faz. E às vezes, por exemplo, o pai e a mãe, claro, a gente quer o melhor para os nossos filhos, a gente quer ajudar, mas a gente também tem as nossas questões. Sim. Então é muito importante essa busca do profissional, até para que o seu filho consiga se abrir. Que talvez muita coisa ele não vai conseguir dizer para você, porque ele tá naquele processo de se conhecer. Eu falo, por exemplo, no caso dos adolescentes. O adolescente está convivendo com o luto da infância. Então, ele tá ali se desligando um pouco daquele corpo infantil. Né? Ele começa a ganhar um corpo diferenciado, nem sempre está preparado para isso, a voz dos meninos fica um pouco mais grossa, as meninas começam a ganhar corpo, então eles estão vivendo um momento de transformação. Sim. E é uma transformação em todos os campos, né? Nas suas relações sociais, eles estão sempre em busca de grupos. Temos uma necessidade inerente de pertencimento. Então, o jovem quer pertencer a algum tipo de grupo para se sentir acolhido. Então, esse momento é um momento de muitas transformações, múltiplas transformações, que nem sempre ele está preparado para receber. Então, às vezes, através dessa terapia do profissional, de alguém que ele vai sentar para conversar, ele vai conseguir colocar para fora. Para quê? Para aprender a gerenciar as suas emoções e a se conhecer. Até essa questão quando você falou sobre os pais, só para quando eu vou me abrir com meu pai, ele vai passar muito do conhecimento dele. Ele não vai ser imparcial, né, na hora de falar sobre um assunto que eu esteja falando com ele, precisando de um apoio. Quando adolescente, né, que a gente está nessa formação ainda, um pouco até do caráter mesmo. Exato. E aí ele vai passar muito sobre o conhecimento dele, a cultura dele, a maneira que ele foi criado, a maneira que ele agiria, né? Sem atualização nenhuma. As crenças e os valores dele, né? Tudo vai ser não, dele, não que esteja errado, mas é dele. É dele. E aí, esse indivíduo, esse adolescente, ele está começando
começando a desenvolver sua própria personalidade, né? Seu olhar para o mundo, ele precisa, inclusive, desenvolver o senso crítico para facilitar quando ele for começar a socializar com outras pessoas, saber isso aqui é bom para mim, isso aqui não é, isso aqui eu não quero, isso aqui eu vou aprender a dizer não. Enfim, então é todo esse processo que, gente, na verdade é uma construção. Verdade. Né? Do ser humano. Verdade. Então vamos lá para o nosso bate-bola final. Psicanálise em poucas palavras. Cura pelo amor. Olha. Perfeito. E se não fosse psicanálise, o que você faria? Olha, caramba, Thiago. Difícil, né? Que pergunta. Se eu não fosse psicanalista, o que eu seria? É tanta identificação com a profissão, né? Alguma coisa na área da saúde. Da saúde. E ajudar o ser humano, eu acho, né? Ajudar o ser humano, exatamente. Sim, alguma coisa. Você sabe que eu tenho um lema, né? Que inclusive aí tá nas minhas redes sociais. Marcar positivamente as pessoas que passam pela minha vida. Ai, que Porque legal. amanhã, se eu não te encontrar mais, que eu de alguma forma tenha deixado alguma marca positiva. Uma mensagem legal. Alguma coisa que você vai se lembrar e falar, caramba, Andréia falou sobre isso, e é verdade. É isso, esse é o meu objetivo. Ai, que legal. Nossa, já ficou uma legal. resposta e uma mensagem final, né? Muito bom a gente poder ter esse privilégio de hoje trocar algumas informações. A gente sabe que tem muita coisa para se falar sobre... Muitos assuntos poderiam ser abordados. Até sobre temas... separados, falar sobre adolescência, só sobre a terceira idade. A gente pode combinar isso depois, se vocês quiserem, super disponível. Muito obrigado. Pra gente é um super prazer mesmo. Queria agradecer ao Estúdio Podcast, que é um espaço aqui maravilhoso que proporciona a gente ouvir essas histórias e conhecer e se arrepiar aqui, que a gente gosta muito de fazer, né, Elton? Traz emoção, traz conhecimento pra gente. A gente também pode dividir um pouquinho com as pessoas esse conhecimento. É muito bom pra gente. Muito gratificante. Doutora Andréia, muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada a vocês, meninos. Amei. E é isso. Psicanálise, terapia, saúde mental, viradouro, se sentir bem. Eu acho que isso aí é o lema da nossa vida e a gente tem que buscar esse equilíbrio. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Até a próxima. Até a próxima. Beijo.